Oi, oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a crise na Ucrânia. Quando a gente fala dessa crise, nós estamos falando de um capítulo de uma longa novela. É a novela do posicionamento da Rússia no contexto das nações. Como é que ela se coloca no mundo nesse momento e o que ela pretende, né? A Rússia é um país grande, um país rico, está entre os BRICS, né, os países em desenvolvimento, os emergentes, e é uma economia pujante, poderosa, que ainda tem grande credibilidade do ponto de vista militar, por incrível que pareça, apesar de toda a sua decadência, né? Ela ainda assusta. A Rússia participa do Conselho de Segurança das Nações Unidas e sempre causa alguns embaraços aos Estados Unidos. O posicionamento da Rússia sobre a crise na Síria com a Primavera Árabe e a rivalidade dos Estados Unidos contra o presidente Bashar al-Assad demonstra que o posicionamento russo é sempre constrangedor para os interesses ocidentais, né? Então, os russos têm essa característica de incomodar um pouco os interesses das potências maiores da União Europeia e dos Estados Unidos. Os russos querem criar uma zona aduaneira, né, um grande mercado que esteja sob sua influência com todos aqueles países vizinhos, especialmente as ex-repúblicas soviéticas. E a Ucrânia se insere justamente nesse contexto. É um país desejado pela Rússia, os russos precisam da Ucrânia, porque por ali passam os gasodutos que levam o gás da Rússia para a Europa, e a Europa é extremamente dependente desse gás. A Rússia vende 65% do seu gás para a Europa, vende 70% do seu petróleo para a Europa, e por isso é um lugar muito importante para a Rússia, né? A crise da Ucrânia começou quando o presidente Yanukovych demonstrou claramente intenção de alinhar a Ucrânia aos interesses russos. Mas a Ucrânia em si é um país dividido, né? Você tem o leste da Ucrânia, que é ligado à Rússia, é uma região importante do ponto de vista econômico. Ali estão toda a herança industrial da velha União Soviética, de quando a Ucrânia participava da União Soviética como uma república socialista soviética, não é? E você tem o oeste da Ucrânia, onde está a cidade de Kiev, que é a capital, que é pró-europeu, que luta para que a Ucrânia se ocidentalize e adira à União Europeia. Então, hoje, a crise na Ucrânia se dá por conta disso. O presidente Yanukovych acaba deposto em fevereiro desse ano, depois que 70 pessoas morrem nas manifestações de Kiev. O país entra num processo de esfacelamento. A Crimeia, que é uma região de maioria russa, que fala a língua russa majoritariamente, pede a independência, né? Declara essa independência e recebe imediato apoio da Rússia, apesar dos protestos ocidentais. E com isso nós temos a instalação do problema. Ainda hoje, várias cidades do leste ucraniano estão se declarando independentes ou estão aderindo à Federação Russa, né? Nesses últimos dias, a Ucrânia se disse incapaz de conter o movimento separatista. O exército ucraniano basicamente está se rendendo, entregando os pontos em diversas regiões, né? Então há uma situação bastante preocupante. A Rússia não está disposta a fazer uma negociação que permita a Ucrânia sair de sua zona de influência, né? Então, esses movimentos separatistas, no fundo, se parecem com movimentos que visam entregar à Rússia toda a herança industrial obtida dos tempos da velha União Soviética, que são justamente o patrimônio que está no leste da Ucrânia, né? Então, o que acontece agora é que a Rússia tem sofrido sanções dos Estados Unidos, da União Europeia. Essas sanções não surtem os efeitos esperados. A União Europeia se preocupa em perder o fornecimento de gás e o fornecimento de petróleo.
Há negociações entre Angela Merkel e Vladimir Putin sobre o gás e o petróleo que são enviados para a Alemanha, né? Um quarto do gás que a Ucrânia consome vem da Rússia. Então a Ucrânia é extremamente dependente desse gás, né? Se você observar, 54% da receita da Rússia se refere à venda de petróleo e gás para a Europa. Então essa é uma briga de gigantes, né? Todos ameaçam radicalizar, mas ninguém pode radicalizar porque todos estão extremamente interdependentes nessa história. Eu te recomendo que continue acompanhando essas histórias da Ucrânia pelos jornais, porque com certeza ainda vamos ter muitos desdobramentos para esses acontecimentos.